Oiê! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu tenho uma novidade aqui para trazer para este canal, que é um marco histórico na minha vida e vai ser com certeza na vida de vocês, porque eu vou apresentar aqui uma série de 3 vídeos com a apresentação de um pouquinho, só de um pedacinho do que é o professor Vanderlei Banhato. Desculpa, professor doutor Vanderlei Banhato. Bom, eu sempre falo muito dele lá no nosso Instagram, sempre falo muito sobre todas as pesquisas e os estudos que a gente desenvolve em parceria com a USP. Então eu consegui um horáriozinho na agenda dele para ele dar uma entrevista para a gente esclarecer alguns pontos, contar um pouquinho sobre o nosso projeto, contar um pouquinho sobre a história de vida dele, que ele não é só uma pessoa com um currículo de 250 páginas, mais ou menos, ou uma pessoa que conseguiu e consegue fazer tantas coisas e tanto bem para muita gente por intermédio do trabalho dele. Não é só isso. Ele é um ser humano incrível. Bom, vocês vão conhecer. Hoje, nessa primeira parte dessa série de 3 vídeos, porque o vídeo ficou muito longo, a gente resolveu dividir. Então, nesse primeiro vídeo, vocês vão conhecer um pouquinho sobre a história do professor Vanderlei e a importância da educação na vida dele, dos pais, da família, histórias engraçadas, vocês vão amar. Editor, coloca aí na tela esse dia histórico. Oiê! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje estou aqui trazendo uma ilustre pessoa que vocês tanto me pedem lá no Instagram para dividir um pouquinho de tudo que a gente sempre conversa lá nas nossas lives Papo de Pele, e eu falo tanto dessa pessoa. Então hoje eu quero apresentar para vocês o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato. Uma pessoa que nascido dia 28 de setembro de 58, filho do seu Walter e da dona Antônia, casado, pai de 2 filhos e avô de 3 netas. Eu achei uma coisa muito interessante, porque um pouquinho antes de eu me preparar para vir conversar com você, com o senhor, eu pedi para a Fernandinha, Fer, você pode imprimir para mim o currículo do professor Vanderlei? Isso é uma coisa bem interessante. Ela falou, Drica, mas tem 250 páginas. Porque o professor concluiu simultaneamente o bacharelado em Física na USP e em Engenharia de Materiais Não Fiscais. Isso é verdade, professor? É verdade. Naquela época ainda podia ser aluno de 2 escolas públicas simultaneamente. Aliás, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui conversando com você sobre temas que são temas que conduzem inclusive a minha vida, que é o desenvolvimento científico de coisas e tópicos relacionados com a ciência da vida e a incorporar como que a física pode chegar aí às ciências da vida de um modo geral. Uhum. Enfim, como o currículo é extenso e é incrível, é realmente 250 páginas, professor, é muita coisa. Mas eu fiquei sabendo, antes da gente entrar nessa parte da saúde, da beleza e dessa parceria e contar um pouco sobre o nosso projeto, eu queria que você me contasse como é que foi aquela história que aconteceu há um tempo atrás de colocar 5 prêmios Nobel dentro do seu carro para levar para almoçar. Ah, tá. Na verdade, isso foi em 2014, eu acho, com a vinda de vários premiados com o Nobel para um evento aqui em São Carlos, e todos eles relacionados com a minha formação. E aí nós realmente resolvemos sair. Como eu não queria deixar ninguém de fora, todos eles entraram no Fusca, apertadinho. Eu me lembro, na época, era o professor Norman Ramsey, que já faleceu há alguns anos, da Universidade de Harvard, o professor William Phillips, que é do NIST, o professor Eric Cornell, que foi meu parceiro de doutorado, trabalhamos juntos, e junto estava o professor Wolfgang Ketterle, que também é dessa turma e que entrou dentro do Fusca, e nós fomos então almoçar. Olha, isso, quando o Gussen me contou, vou até dedar quem foi que me contou essa história, que eu achei fantástica. Enfim. Tinha que mostrar que
Fusca também é uma condução adequada para levar várias pessoas simultaneamente, né? Então, e cabe. É interessante, né? Que o Fusca, ele é carro de família, né? Ele cabe todo mundo e, se precisar, tem um bagageirozinho atrás que as crianças podem ir lá sentadinha, acomodada. Então, se bobear, vai a família inteira. Eu, como fui criado, o carro que a família tem era um Fusca, eu me dou muito bem com o Fusca, eu gosto muito do Fusca. Esse Fusca era do seu pai? Esse Fusca era do meu irmão. Do e aí eu comprei quando voltei do exterior, por uma grande quantia de $100. Nossa! Na época, E estou com ele até hoje. E eu fiquei sabendo também, professor, que o seu pai foi uma pessoa muito importante, muito crucial na sua vida, seu Walter. Como que foi, assim, porque quando eu li que você tinha feito 2 bacharelatos, tinha terminado 2 faculdades ao mesmo tempo, que é como você falou, naquela época dava para acontecer isso, ele te incentivou? Como que era essa relação? Alguém da tua família tinha alguma pessoa formada que te incentivou, que falou não? Porque eu li tudo e assisti várias entrevistas suas em que você comenta que na tua infância você sempre gostou muito, sempre foi muito curioso, sempre gostou muito de ver o que o seu pai fazia. Ele era um artesão, né, de pequenas... de metal, se eu não me engano, né? Ele trabalhava com cromeação de metais, né? Que são processos químicos que se fazem para proteger a superfície do metal. Exatamente. É o cromeado, o dourado, o niquelado, que hoje as pessoas mencionam dessa forma. E até, inclusive, acho que ele fez alguns soldadinhos de chumbo na época. Muitos, ele sempre fez. Meu avô já fazia. Já fazia. E você tem eles até hoje. Eu sou o herdeiro legítimo das formas que fazem soldadinho de chumbo. Que legal. Enfim, e como que foi o incentivo dele para essa fase toda, para esse processo todo do que hoje você se tornou e do que hoje você é? Bem, eu estou longe de ser aquilo que deveria ser, né? Eu gostaria de ter mais uma vida para frente para poder chegar onde seria adequado para compensar todo o esforço que as pessoas fizeram por mim. Mas meu pai, ele é filho de família italiana e, portanto, são pessoas que enxergam o poder que os pais têm sobre os filhos. Né? A gente acha que o poder que nós temos é um poder só de proteção. Não, não é. Os pais e as mães têm um poder de destruição muito grande. Né? Tudo que um pai e uma mãe fala, mesmo que brincando, é incorporado no consciente da criança e pode determinar a sua vida. Né? Às vezes tem pai que brinca com apelidos assim, diminutivos, assim, tentando dizer que o filho não é capaz e tal. Isso faz diferença. Então os pais nunca devem... eles têm que entender que o poder de destruição deles é maior do que o poder de formação. Mas eles têm uma contribuição muito grande em indicar caminhos. Né? O fato de um pai não ter o curso universitário não quer dizer que ele não deva valorizar e tentar transmitir ao filho que o caminho é se educar cada vez melhor, não importa o que você vai fazer. E o meu pai, então, junto com a minha mãe, apesar de não terem curso universitário, né, eles realmente valorizavam o fato de que nós temos que ser apaixonados pelo aprender, valorizavam muito isso. Nunca também desvalorizaram essa vertente de ser criança, de conviver com os coleguinhas, de brincar de uma forma... Entende? Eu era considerado um garoto levado. Hoje, na atualidade, eu seria um garoto santo, não é? Porque hoje o que nós consideramos perigoso e algo que é maldoso para a formação de uma pessoa está muito além de ficar jogando bola, fazer papagaio, correndo atrás das meninas e tudo isso. Hoje as coisas se extrapolam mais. Então eles eram pessoas que valorizavam muito. E o meu pai trabalhava em galvanoplastia, que é processos químicos. Imagine, eu vivi no meio da química desde criancinha. Provavelmente fui amamentado olhando um tanque de sulfato de níquel e tal. Obviamente isso aí teve uma influência muito grande, porque a curiosidade vem
quando você vê botar uma peça enferrujada e ela sai brilhando como um espelho, aquilo deve tornar a criança assim, puxa vida, que maravilha que é isso, né? Ainda mais coisas que brilham, né? E meu pai trabalhava com isso, trabalhava com ouro. E meu pai tinha uma coisa importante, ele fazia os filhos participarem do trabalho. Então, apesar da gente... Eu estava fazendo engenharia e física, e de fim de tarde ia lá ajudar ele como controlar as substâncias que estavam nos seus tanques e tudo isso. Foi realmente uma coisa muito importante para mim. Mas assim, tantas crianças são expostas a isso, né? Se eu fosse filho de quitandeiro, eu ia ficar olhando aquelas frutas amarelarem, apodrecerem, e provavelmente estaria fazendo a mesma pergunta. Por que está acontecendo isso? É a mesma curiosidade, a gente está exposto a fatos da natureza que nos tornam curiosos. E quando isso acontece, desperta um pouquinho a vontade de ser um cientista, a vontade de seguir carreiras. Mas eu certamente sou o primeiro da minha família a conquistar um cargo universitário, não tem dúvida disso. E como que você escolheu física e engenharia de materiais? Como que surgiu? Na verdade, eu sempre fui apaixonado por química, por razões que eu já disse. Sim. Só que quando você começa a entender a natureza, quando você começa... O professor da escola também é muito importante. Quem que não tem aqui um professor do coração, né? É por isso que a gente tem que valorizar os professores, né? O que hoje não está acontecendo muito bem, mas precisamos. Todo mundo tem um professor no coração, além dos coleguinhas de escola. Então, à medida que aquilo foi acontecendo, eu vi que realmente a minha vocação era mais para o mundo físico, que é o mundo dos fenômenos físicos, né, do que o mundo químico, que é aquele das reações e tudo isso. Mas eu, na verdade, sou apaixonado pela física, pela química, pela biologia. E a paixão não é pelo tópico, mas sim pelo conhecimento, pelo descobrimento. Nesta área, inclusive, que agora nós vamos falar mais de trabalho. Professor, essa área, como você comentou, né, da formação da física, como que você, né, na área da física, na área de engenharia, como que você veio para a área da saúde? Como isso aconteceu? Porque eu li lá no seu currículo e já vi em várias reportagens muitas coisas que o senhor fez na área da saúde. Eu tenho uma curiosidade em saber como foi. Como isso aconteceu? Olha, na verdade, quando a gente interfere nas ciências da vida, o que precisa são técnicas que quem domina, na verdade, é a física e a química, né? Um ato cirúrgico. Um ato cirúrgico é uma faca que corta. Isso, na verdade, não é biologia, né? É física. Você entendeu que uma lâmina que é capaz de lacerar, que é capaz de separar coisas, permite você fazer uma cirurgia. Mas, imagine, os marcador de passos, né? De ritmo cardíaco, raio-x, tudo isso é um campo que tem técnicas físicas altamente contidas nelas. E mesmo a química, né? Se você olha, nós somos um grande reator químico que funciona de uma forma inteligente, permitindo que a vida tome o seu curso. E para entender, não dá para você só observar. Quando você só observa, você observa. Você aprende o que está acontecendo. Mas para você explicar de fato, você tem que dar um passo atrás. Você tem que ir nos fundamentos. É que nem entender por que uma casa se mantém como se mantém. Se você não olhar a estrutura do tijolo, imagine se o tijolo fosse feito de gelatina. Certamente não daria para ter uma construção como nós temos hoje. É a mesma coisa. Para entender como as coisas da vida acontecem e como nós podemos eventualmente interferir nesse sistema, é necessário conhecer um pouco os fundamentos da física e da química e, obviamente, associados com a biologia. Tanto é que a própria biologia hoje chama-se biologia molecular, porque todo mundo entendeu que a base de tudo que acontece não está a nível da célula, mas está a nível mais fundamental, que são as moléculas que compõem as várias estruturas da célula. Então, eu achei que era uma oportunidade muito boa. Minha formação é básica de física quântica. Mas em todo congresso que eu ia, logo no começo que eu me tornei doutor em física e tal,
tinha esse tema, né? O tema da como que a física realmente contribui. E a ótica, ela é fantástica. Aí eu percebi que, como muitos outros, né, ninguém inventou aqui a biofotônica já existe antes da gente. Aí eu entendi que tinha na mão ferramentas que poderiam ser úteis para o desenvolvimento e para o apoio às ciências da vida de um modo geral. Seja no desenvolvimento de novas formas de entregar fármacos ou protetores na área de dermatologia ou câncer, mas também terapêuticos, né, de reabilitar pessoas que têm Parkinson ou que têm dores e assim por diante. Então, esse é o contexto que surge na cabeça da gente e nos determina, junto com alguns colegas, que sempre aqui no Instituto de Física. O Instituto de Física é um ambiente único, porque aqui, se você quiser pensar coisas que não são tradicionais, eles permitem. Então, o Instituto de Física de São Carlos tem essa vantagem. É mais importante a sua cabeça do que os seus fatos. Se você tem uma cabeça boa, os fatos, as realizações virão. Então, eles dão liberdade para que a gente invada um pouco outras áreas. E foi isso que aconteceu. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, deixa aqui sua dúvida e envia para todas as pessoas que vocês acham que iriam gostar desse vídeo. E, muito importante, ativa o sininho para você receber as notificações quando a gente lançar o segundo episódio dessa trajetória incrível. Um beijo!